Hoje começamos na França antes de irmos para o Egito e eventualmente seguirmos para a Inglaterra, então relaxe enquanto vamos para o início do século XX. Marguerite Alibert nasceu em uma família humilde de Paris no dia 9 de dezembro de 1890. O pai dela ganhava a vida como cocheiro, enquanto a mãe trabalhava diligentemente como governanta. A família enfrentava dificuldades financeiras e a infância de Marguerite foi a de uma garota da classe trabalhadora. Em uma cidade claramente dividida por classes sociais, Paris era um lugar de contrastes e vibrância cultural. Conhecida como a Cidade das Luzes, era um centro de inovação artística, intelectual e tecnológica. A Torre Eiffel havia sido concluída em 1889 e agora dominava o horizonte. Boulevardes opulentos e grandes residências exibiam a abastada classe alta. No entanto, nos bairros menos privilegiados, prevalecia uma realidade contrastante. Comunidades empobrecidas suportavam condições de vida apertadas e rendas escassas. A divisão econômica permeava o cotidiano, criando um contraste tangível entre os modos indulgentes dos privilegiados e a existência desafiadora dos menos afortunados. Marguerite observava atentamente o estilo de vida modesto de sua família, em contraste com a riqueza vivida pelos parisienses a quem seus pais serviam. Ela adquiriu uma valiosa percepção sobre a disparidade econômica da cidade. Com apenas 15 anos, uma tragédia atingiu a família, quando o irmão de 4 anos de Marguerite foi atropelado por um caminhão e morreu. Dominados pela dor e acreditando que sua filha adolescente precisava de orientação espiritual, os pais de Marguerite a enviaram para um rigoroso internato católico chamado Irmãs de Maria. Durante o dia, ela não ficava restrita aos limites da instituição. Em vez disso, era designada para trabalhar como empregada doméstica para uma família rica. Ela trabalhou duro e se tornou uma pessoa determinada e cheia de recursos, percebendo que, no futuro, ela não queria ser submetida à mesma vida dura e implacável que sua mãe havia experimentado. Embora as freiras fossem muito cuidadosas para não deixar nenhuma das meninas fora de sua vista à noite, Marguerite de alguma forma conseguiu escapar de sua vigilância. A consequência disso, porém, foi que ela se viu grávida em menos de um ano após começar no internato. Após essa transgressão percebida, ela foi expulsa e enviada de volta para a casa da família, onde, apesar das perguntas constantes, recusou-se a revelar a identidade do pai. Mais tarde, ela deu à luz uma menina, a quem chamou de Ramon. Agora exilada pelas freiras e rejeitada pelos pais, Marguerite enfrentava desafios formidáveis. Precisava conseguir um emprego e cuidar da filha. No entanto, mães solteiras na França do início do século XX enfrentavam tanto o estigma social quanto o julgamento severo, o que frequentemente resultava em isolamento e exclusão da sociedade convencional. Havia poucos sistemas de apoio, fazendo com que muitos enfrentassem sozinhos os desafios de criar uma criança sob a desaprovação social. Agora, enfrentando a miséria e incapaz de sustentar sua filha, Marguerite tomou a difícil decisão de mandar a criança para viver no interior. No entanto, apesar de estar separada de sua filhinha, sua determinação permaneceu inabalável. Ela estava determinada a escapar das garras da pobreza e mantinha um compromisso firme de se inserir nos sofisticados círculos da alta sociedade parisiense. Em sua busca incansável por uma vida melhor, ela trabalhou arduamente, mas as circunstâncias continuavam desfavoráveis. No final, ela acabou sendo atraída para a difícil profissão da prostituição, trabalhando nas ruas em frente aos bares elegantes de Paris. Logo ficou evidente que ela atraía consistentemente a clientela mais rica, e isso não passou despercebido por Madame Dinaz, a proprietária de um bordel de alto padrão chamado Maison de Rendezvous. Ela reconheceu a beleza, o charme e a capacidade de Marguerite de atrair a atenção dos homens e acreditava que ela merecia trabalhar em um local mais exclusivo. Ela convidou Marguerite para se juntar ao seu estabelecimento discreto e se tornar uma cortesã de alto nível, atendendo a uma clientela de elite. Marguerite aceitou essa proposta e logo se tornou a cortesã mais popular da Maison de Rendezvous. Na verdade, ela era tão popular que muitos de seus clientes a queriam exclusivamente para si. Um desses homens era um parisiense de 40 anos chamado André Mella, que, em um esforço para manter a discrição, comprou um apartamento para o caso clandestino deles. Marguerite dizia às pessoas que eles eram casados, mas não eram. Na verdade, Monsieur Mella já era casado com sua esposa de longa data.
Eventualmente, esse relacionamento chegou ao fim, mas durante o tempo em que estiveram juntos, André havia dado dinheiro e joias para ela. Ela certamente não era mais uma mulher destinada a suportar as dificuldades do seu passado. Ela havia provado que era capaz de cativar homens ricos e decidiu que, para continuar sua busca por clientes abastados, ela precisava manter a fachada de esposa de um rico aristocrata e continuou dizendo às pessoas que seu nome era Madame Melor. Em abril de 1917, Marguerite conheceu Eduardo, príncipe de Gales, no Hotel Créon em Paris. O príncipe, oficial da Guarda dos Granadeiros na Frente Ocidental na Primeira Guerra Mundial, encantou-se por Marguerite em Paris, apesar dos rumores sobre seu temperamento e hábitos, como manter uma arma sob o travesseiro. Sua inteligência, eloquência e habilidade social consolidaram sua fama como cortesã muito requisitada. Os dois viveram um caso apaixonado, encontrando-se em segredo. Quando Eduardo ia a Paris, aproveitavam champanhe e passeios tranquilos de Rolls-Royce. No entanto, Eduardo deixou seu julgamento de lado quando escreveu cartas indiscretas para sua amante, divulgando detalhes militares e informações íntimas da família real. Ele assinava essas cartas com a letra E e se referia a Marguerite de forma muito carinhosa. Por um tempo, o relacionamento foi alvo de rumores de ser intenso. Mas Eduardo terminou o relacionamento no final da guerra, quando voltou para a Inglaterra e se envolveu com uma nova amante chamada Frida Dudley Ward, que era esposa de um político britânico. Apesar do fim da ligação de Marguerite com a realeza britânica, não faltavam homens interessados em cortejá-la. E logo depois ela começou a sair com um francês rico chamado Charles Lorraine. Ele a pediu em casamento e eles se casaram. No entanto, a felicidade conjugal deles não durou muito, resultando em um divórcio rápido e um acordo financeiro generoso. Em 1921, Marguerite, uma mulher que veio de uma área pobre de Paris, agora havia conseguido acumular uma riqueza considerável e se posicionou como uma mulher independente e de posses. Agora, aos 30 anos, ela podia se entregar a um estilo de vida luxuoso. Sua habilidade financeira, no entanto, ia além dos prazeres pessoais. Ela trouxe sua filha de volta do interior e a mandou para um internato na Inglaterra. Porém, seu estilo de vida ficou caro e ela percebeu que precisava de estabilidade para garantir o futuro. Ela sabia que talvez precisasse novamente buscar o afeto de um homem muito rico e teria que usar seu charme para garantir a prosperidade contínua dela e de sua filha. Em 1922, ela acompanhou um empresário em uma viagem ao Egito. Aqui, ela conheceu um jovem chamado Príncipe Alifame. Embora não tivesse oficialmente o título de príncipe, ele era excepcionalmente rico e 10 anos mais jovem que Marguerite. Após esse primeiro encontro no Egito, eles foram apresentados formalmente em Paris, em julho de 1922. O príncipe ficou encantado com a fascinante socialite francesa e a presenteou com presentes luxuosos, incluindo ouro e diamantes. Um romance então começou em meio a uma turnê glamurosa por locais de entretenimento em Deauville, Biarritz e Paris. O príncipe Alifame havia herdado a fortuna de seu pai e, quando voltou para casa, não conseguia tirar Marguerite da cabeça. Ele escreveu para ela dizendo que estava doente e não conseguia viver sem ela. Eventualmente, ela concordou em se juntar a ele, embora a família do jovem não aprovasse esse relacionamento. O casal se casou em uma cerimônia formal em dezembro de 1922, e isso foi seguido por um casamento islâmico tradicional no mês seguinte. O casamento teve problemas desde o início. Marguerite era, claro, uma francesa e seu marido, um egípcio muito rico. A diferença de idade, os contrastes culturais e o estilo de vida extravagante alimentavam conflitos constantes. Funcionários disseram que a senhora francesa disfarçava hematomas com maquiagem e que seu marido frequentemente tinha arranhões nos braços e rosto. Marguerite passou a escrever em um diário sempre que sentia que o marido a desprezava ou a agredia fisicamente. Apesar das brigas, sempre resolviam suas diferenças. Logo depois, em 1º de julho de 1923, o casal chegou a Londres para as férias, a fim de escapar do calor intenso do Cairo. Londres, ainda se recuperando da Primeira Guerra Mundial, agora tinha uma atmosfera mais leve. Uma época de simplicidade e charme, com ruas animadas pelo burburinho suave de pessoas passeando nos parques e aproveitando o clima ensolarado. Hyde Park virou refúgio para piqueniques, e o rio Tamisa era uma fuga tranquila.
O horizonte de Londres mostrava estilos arquitetônicos variados, com a Ponte da Torre e a Catedral de São Paulo se destacando. Novos edifícios sugeriam uma mudança pós-guerra, prenunciando o dinamismo arquitetônico que definiria a cidade nas próximas décadas. Marguerite estava especialmente ansiosa por seu retiro de verão em Londres. Eles escolheram o renomado Hotel Savoy como residência. Este renomado estabelecimento possuía um status de prestígio como uma das melhores acomodações do mundo, acrescentando um ar de sofisticação e luxo à estadia deles. Claro, eles chegaram com um séquito que consistia em um secretário, um camareiro e uma empregada. Marguerite parecia ter outros planos para seu verão em Londres. Logo após chegar, ela chamou o médico do hotel e insinuou que seu marido também estava envolvido em um relacionamento com alguém do mesmo sexo entre seus funcionários. E reclamou do que ela chamou de comportamento antinatural dele com ela. No 4 de julho, o casal se envolveu no mundo encantador da ópera e assistiu a Viúva Alegre no Teatro Dalí. No entanto, a atmosfera alegre da apresentação deu lugar à tensão. Ao voltarem para o hotel, um jantar tardio foi seguido por mais uma discussão acalorada, um tema recorrente do relacionamento tumultuado deles. Naquela noite, o céu ressoou com o estrondo dos trovões, enquanto relâmpagos iluminavam a escuridão. Então, por volta das 2h30 da manhã do dia 10 de julho, a serenidade do Savoy foi destruída. Marguerite, empunhando uma pistola semiautomática Browning, mirou e atirou em seu marido, que foi pego de surpresa. Os disparos romperam o silêncio da noite, atingindo o homem desarmado no pescoço, nas costas e na cabeça. O som dos tiros transformou o ambiente elegante de um dos hotéis mais renomados de Londres em um cenário de tragédia. A ação rápida se seguiu enquanto o homem ferido era colocado com urgência em uma ambulância. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, os ferimentos eram graves demais e ele morreu antes de chegar ao hospital Charing Cross. O Hotel Savoy, um símbolo de luxo e sofisticação, agora testemunhava as consequências profundas e irreversíveis de um relacionamento marcado pela discórdia e, no fim, por um desfecho trágico. Marguerite foi presa e levada para a delegacia de polícia de Bow Street. Ela foi interrogada, mas o fato era que atirou no marido diante de testemunhas no Hotel Savoy. Depois foi acusada de assassinato. Apesar da gravidade de suas ações e diante dos processos legais iminentes, Marguerite manteve certo charme e compostura, deixando os observadores intrigados com os mistérios por trás de seu comportamento fascinante. O julgamento começou em 11 de setembro de 1923, no Old Bailey. O tribunal estava cheio de advogados, jornalistas e membros sortudos do público que conseguiram entrar. As autoridades achavam que este julgamento não teria importância. Uma mulher que matou o marido na frente de testemunhas era considerada um caso simples e direto, que dificilmente chamaria muita atenção ou duraria muito tempo. No entanto, a realidade rapidamente contrariou as expectativas. A história do príncipe egípcio, que foi assassinado por sua bela esposa francesa, fascinou o público britânico. E em um dia após o início do julgamento, o tribunal ficou lotado de espectadores, e curiosos formaram filas na esperança de acompanhar os acontecimentos. E aproveitando essa demanda, indivíduos oportunistas chegaram a vender lucrativamente seus cobiçados lugares para aqueles ansiosos por entrar no tribunal. Marguerite foi defendida por Sir Eduardo Marshall Hall, o principal advogado de defesa da época. Ele era um mestre no tribunal e transformou habilmente a narrativa, de uma esposa que assassinou seu marido desarmado, atirando nele pelas costas, para a de uma indefesa dama francesa que foi vítima de brutalidade e bestialidade por parte de seu marido egípcio extremamente rico. A defesa admitiu que o público britânico sabia das tensões entre Egito e Grã-Bretanha. Um ano antes, o Egito conquistou a independência, mas tropas britânicas permaneceram no país para proteger os interesses britânicos, especialmente o Canal de Suez. Sir Edward Marshall Hall usou esse contexto para gerar simpatia do público por seu cliente no julgamento. Uma testemunha importante foi um oficial médico da prisão de Holloway, onde Marguerite havia sido detida após sua prisão. O médico relatou que a examinou e descobriu 3 escoriações na parte de trás do pescoço dela, o que indicava um encontro com um homem. De acordo com o Sr. Hall, o marido de Marguerite tentou atacá-la na noite do tiroteio e, acreditando que sua vida estava em perigo, ela atirou nele.
Madame Famy, falando apenas em francês, contou com um intérprete para traduzir suas respostas. Parecendo inocente e incapaz de causar dano, ela disse: "Levantei meu braço à minha frente e, sem olhar, puxei o gatilho. No momento seguinte, eu o vi no chão, sem perceber o que havia acontecido. Não sei quantas vezes a pistola disparou, não sabia o que tinha acontecido e perguntei às pessoas: qual era todo aquele alvoroço? Marshall Hall disse ao tribunal que aquilo foi um ato de legítima defesa. Em uma reconstituição dramática, Marshall Hall pegou a própria arma do crime e demonstrou o disparo para o júri. Ele apontou a arma rapidamente para eles, mostrando o quanto seu cliente se assustou na noite em que Ali Fahmy morreu. A defesa focou em desacreditar o falecido, usando os depoimentos em tribunal. Ele retratou Ali Fahmy como uma figura duvidosa que atraiu uma francesa desavisada para o Egito, com promessas de riqueza, palácios, criadas, servos, carros de luxo e muito mais. Ele argumentou que suas ações foram motivadas por sua paixão por mulheres ocidentais. O advogado continuou a listar os maus tratos de Ali Fahmy contra ela, incluindo o uso de uma arma para intimidar Marguerite e agindo como se ela fosse sua posse, e exigindo obediência inquestionável. O caso cativou a imprensa e rapidamente se tornou uma sensação midiática em toda a Grã-Bretanha, França e Egito. Apesar do fato inegável de que Eduardo Marshall, cliente de Hall, havia atirado fatalmente em seu marido, sua eloquência no tribunal provocou um debate mais amplo, causando uma mudança na opinião pública que começou a favorecer seu cliente. A imprensa europeia também se uniu em apoio a ela, retratando a pequena ré francesa como uma mulher levada ao desespero pela experiência angustiante que suportou durante seus 7 meses de casamento. No tribunal, a defesa afirmou que Marguerites' marido a proibiu de usar o carro, obrigando-a a pegar bondes acompanhada de um criado do sexo masculino. No entanto, omitiram mencionar que era incomum para uma mulher de uma família egípcia proeminente sair sozinha pelas ruas do Cairo. Sir Marshall Hall argumentou ainda que a promessa não cumprida de um dote equivalia a uma traição financeira, e pintou um quadro vívido da vida de Marguerite, dizendo que, embora ela residisse em um palácio com criadas e servos, era, na verdade, essencialmente uma mulher que vivia como uma prisioneira. Em meio ao luxo, o ilustre advogado apresentou de forma teatral uma carta não assinada ao tribunal, supostamente de um amigo preocupado em Paris para Marguerite. A carta aconselhava Marguerite a não voltar ao Egito, citando o conhecimento do remetente sobre a moral e os modos sinistros egípcios. Ela preferia arriscar dinheiro a arriscar a vida, temendo que algo ruim acontecesse com Marguerite se ela voltasse. A defesa sugeriu que o falecido tinha um relacionamento homoafetivo com um funcionário e tratava sua esposa de forma degradante no quarto. Eles enfatizaram que Marguerite era uma mulher europeia inocente que havia caído nas garras de Ali Fahmy, que apesar de inicialmente se passar por um cavalheiro, mais tarde revelou sua verdadeira natureza como mulherengo e conquistador. Eles disseram que havia grande contraste entre o charme inicial dele e seu comportamento depois. A defesa insistiu que sua cliente enfrentou horror e repulsa diante do engano que sofreu no tribunal. Marguerite parecia uma mulher destruída, sendo ajudada a chegar ao banco dos réus todos os dias. Ela parecia fraca, pálida e muitas vezes tinha lágrimas nos olhos. Sua aparência no tribunal deixou uma marca indelével tanto no júri quanto no público. Em contraste, a acusação liderada por Percival Clark parecia estar em desvantagem e parecia ceder à extraordinária e dramática apresentação orquestrada por Edward Marshall Hall. No entanto, eles tentaram desviar a atenção da atmosfera teatral no tribunal. Disseram que a diferença de idade entre Marguerite e o marido era relevante, mas ao tentar questioná-la sobre a vida dela antes de se casar pela segunda vez e como ela se tornou uma mãe solteira na adolescência, o juiz informou à promotoria que esse tipo de questionamento não era permitido. Conseguiram apresentar provas do amor verdadeiro do falecido por ela. Apresentaram cartas escritas por ele, mostrando seu profundo afeto e a intensidade da ligação emocional com a esposa. A promotoria reconheceu a prevalência de conflitos conjugais, porém, citou a lei do país para destacar certos direitos matrimoniais, ao mesmo tempo em que negou a brutalidade descrita pela defesa. Eles sugeriram que a ganância influenciou Marguerite a aceitar o casamento. Eles disseram ao tribunal que a aspiração de Marguerite em se tornar princesa a levou a abandonar sua religião e abrir mão do direito ao divórcio, tudo pela realização desse sonho. O julgamento durou 5 dias.
e quando a acusação e a defesa apresentaram suas considerações finais no tribunal, o juiz fez o resumo do caso. Ele estava muito ciente do sentimento público predominante e da opinião da imprensa britânica, então fez um forte alerta ao júri. A deliberação do júri durou apenas 1 hora. Ao retornar à sala do tribunal, eles rapidamente anunciaram o veredicto, com o porta-voz dizendo ao tribunal que consideravam o réu inocente. Ao ouvir o veredito, a plateia irrompeu em aplausos, levando o juiz a repreender os espectadores e esvaziar o tribunal, deixando apenas advogados e jornalistas presentes. Dirigindo-se a Marguerite, ele disse: "Senhora Famille, o júri a considerou inocente. Você foi absolvida das acusações e está livre para ir." O veredito de inocente causou um grande impacto na Grã-Bretanha e na Europa. Foi sugerido que a defesa de Marshall Hall foi contaminada por preconceito e que ele retratou negativamente a cultura egípcia, além de sugerir que a vítima do assassinato tinha como alvo mulheres ocidentais. Só então para minar seus valores de decência. No julgamento, não se mencionou o antigo relacionamento do réu com o príncipe de Gales, que fora enviado ao Canadá durante o processo. Alega-se que a prisão e o encarceramento de Marguerite preocuparam muito a família real, especialmente com a perspectiva perturbadora de expor os encontros de champanhe de Eduardo com uma prostituta parisiense de alto nível, enquanto soldados enfrentavam os horrores das trincheiras. Se essa informação tivesse se tornado pública, poderia ter lançado uma sombra sobre a reputação do príncipe, ameaçando manchar sua posição. No cenário sombrio de sacrifício e sofrimento da guerra, dizia-se que Ernesto Balde foi enviado à prisão de Holloway, supostamente para negociar um acordo para que ela não revelasse as cartas comprometedoras. O governo egípcio manifestou grande choque com o julgamento e o veredito. Eles protestaram fortemente contra como Sir Eduardo Marshall Hall retratou seu povo e a ideia de que Madame Famille aparentemente escapou da justiça no sistema jurídico britânico. O governo argumentou que o resultado do julgamento foi influenciado por depoimentos emocionais, alegando que o júri pode ter sido indevidamente influenciado, possivelmente chegando a um veredito manchado pelo medo e pelo preconceito. O protesto diplomático destacou não apenas a injustiça percebida no tribunal, mas também as implicações mais amplas das relações internacionais e o delicado equilíbrio entre os processos legais e as sensibilidades culturais. Agora uma mulher livre, Marguerite voltou para Paris. Ela aproveitou um período de destaque nos anos seguintes, fazendo aparições em alguns filmes franceses menos conhecidos. Ela residiu em um apartamento de frente para o Ritz, em Paris, até morrer em 2 de janeiro de 1971, aos 80 anos. Foi relatado que durante a busca subsequente em seu apartamento, as poucas cartas restantes de Edwards, provavelmente guardadas como uma forma de garantia, foram encontradas, mas nunca foram divulgadas e supostamente agora foram destruídas. O príncipe Eduardo subiu ao trono britânico em janeiro de 1936 e tornou-se Eduardo VIII, mas seu reinado foi de curta duração. Diante da escolha entre a monarquia e seu amor por Wallis Simpson, uma americana divorciada, ele abdicou em dezembro do mesmo ano. O casal viveu no exílio, com Eduardo assumindo o título de Duque de Windsor. Ele morreu em 1972 aos 77 anos, deixando um legado definido por escolhas pessoais, controvérsias e um afastamento das convenções reais tradicionais. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.